Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Premium Cast, o podcast aqui da Unicred Premium. Sou Eduardo Fuginiti, coordenador de comunicação e marketing aqui da cooperativa. Gente, para começar, então, tirando algumas dúvidas que acredito eu que tenha, né? Cristiano, primeiramente, dá um panorama como foi construído a corretora, tá? Como foi idealizada, quanto tempo, né? Tu que encabeça essa construção. E traz um pouco do cenário do comparativo, o que é corretora, o que é uma seguradora. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com os colegas da Unicred Premium e com seus cooperados. É um momento muito importante para se falar de proteção, para se falar de seguros. Todo momento é importante para se falar disso, mas quando a gente vive situações como a qual o nosso estado está passando, é ainda mais pertinente. E a pergunta é muito boa, porque me permite trazer um pouquinho dessa história e mostrar qual que é o verdadeiro intuito de a gente ter esta empresa hoje constituída no nosso sistema Unicred. A Unicred Central Corretora, ela é uma empresa própria das cooperativas, então as cooperativas que são as donas desta corretora de seguros, dentre elas a Unicred Premium. Então, diretamente ou indiretamente, os nossos cooperados, que são os donos dessa corretora, assim como eles são donos da cooperativa, eles são donos também desta corretora, e o nosso propósito sempre é atender eles da melhor maneira possível. E isso foi idealizado em 2009, então ao final desse ano a nossa corretora ela completará 15 anos de existência, de história. Hoje ela já conta aí com mais de 30 mil seguros diferentes aí vigentes dos nossos cooperados. E o intuito de se constituir uma corretora própria é a gente poder olhar para o mercado segurador, identificar as seguradoras disponíveis no mercado, selecionar quais entendemos que são as melhores, as mais adequadas em termos de soluções, de portfólio, de atendimento, as mais competitivas, para poder atender os nossos cooperados nas mais diversas necessidades que ele pode vir a ter. E a grande diferença de uma corretora para uma seguradora é quem que de fato garante o risco. A seguradora que é a empresa que de fato garante o risco. Mas, como eu falei, não é porque a corretora não é ela que indeniza, não é ela que garante o risco, que ela não atua e é parte muito importante disso. O papel dela é selecionar esses melhores parceiros para que esses produtos possam, através das nossas cooperativas, dos nossos gerentes de atendimento, chegar aos nossos cooperados de uma maneira preventiva para que eles contem com essas soluções antes de virem a ser afetados por tantas situações que podem acontecer. E o que a gente está vivendo aqui é só mais uma delas, né? Mas mesmo sem essas situações, os volumes de sinistros são gigantes e o volume de indenizações que a gente consegue, através dessas parceiras, devolver aos nossos cooperados, nossas comunidades, é muito relevante e representativo. E a grande diferença também é que toda essa devolução, esse ressarcimento, essa indenização aos nossos cooperados quando necessitam e o seguro contratado permite prever a cobertura, isso em nada onera o patrimônio das cooperativas, que, como acabei de dizer, é deles mesmos, né? Então, a seguradora que garante isso. Então, todos os milhões em indenizações que anualmente são revertidos para os nossos cooperados são através das seguradoras, em nada afetando o patrimônio da cooperativa que é dele. Então, a gente tem uma receita deste produto, quando comercializado, totalmente livre de risco, sem provisionamento, porque quem garante o risco, a indenização, são, de fato, as nossas parceiras seguradoras. Seguindo então, Cristiano, muito legal a tua visão geral sobre a construção da corretora e esse comparativo, né? Seguradora, corretora e tudo mais. Ah, Olhando agora para o cenário que o Estado está passando, tá? Onde todas as pessoas, né, estão, de certa forma, correndo risco com o seu bem material, com a sua vida, né? E tendo esse olhar pela corretora, de que forma que a gente pode oferecer, né, produtos e serviços mais adequados e que possam, né, atender essa necessidade e essa preocupação que acredito que seja de todos, né? Perfeito, ótima pergunta. Eu costumo dizer que a gente precisa começar entendendo as necessidades dos nossos cooperados. E entender as necessidades dos nossos cooperados, muitas vezes, passa por, inclusive, ajudar
eles a visualizar ou descobrir necessidades que eles talvez nunca tenham parado para pensar sobre ou não consigam enxergar sem que a gente faça algumas perguntas e exercite alguns raciocínios juntos, né? Claro que situações como essa de calamidade ou a pandemia que vivenciamos anos atrás fazem as pessoas ficarem com alguns riscos muito latentes, mas não são só esses, né? Infelizmente, enquanto acontece uma calamidade, outros riscos continuam acontecendo. Em plena período agora de calamidade que nós estávamos logo nas primeiras semanas, aconteceu um incêndio, por exemplo, em Farroupilha, apareceu na TV, não era uma região alagada, mas estava tendo um incêndio. Uhum. Então a gente precisa tentar entender com o cooperado quais são os principais riscos que ele enxerga inicialmente como ponto de partida e quais que talvez ele tenha, mas que não parou para Pra pensar para ainda, né? pensar, para Sim. analisar. Aham. E aí algumas perguntas podem ser feitas, né? Como, por exemplo, o que que o senhor ou senhora mais teme que possa acontecer? Qual que é o maior prejuízo que poderia ter na sua residência ou na sua empresa ou com a sua profissão? Então, a gente fazer esses exercícios e pensar com ele, se acontecesse isso financeiramente, porque o objeto do seguro é repor perdas financeiras. Infelizmente, uma série de coisas o seguro não consegue reparar, principalmente quando se fala da vida. Mas financeiramente, qual a repercussão disso? E se essa pessoa estaria realmente em condições de arcar com isso? Eu conseguiria ter um investimento que eu resgataria? Qual que seria a penalidade disso? Será que não é mais interessante eu ter um seguro que eu pagando isso na periodicidade contratada, eu tenho o resguardo que eu não vou precisar me descapitalizar? Ou pior, muitas vezes a pessoa não tem esse resguardo e muitas vezes as situações que podem acontecer podem fazer com que a pessoa tenha prejuízos com a sua renda, na sua incapacidade de trabalhar, na sua capacidade de gerar lucro através do seu negócio, de manter o seu atendimento do seu negócio ou da sua profissão como autônomo. Então, a chave de tudo é sentar com o cooperado, fazer uma consultoria. Isso leva tempo, a gente precisa de tempo para isso. Se nós formos muitas vezes afoitos e querermos dar uma solução muito rápida e nossa realidade hoje, a nossa cultura está cada vez mais voltada para a automaticidade das coisas, o acesso rápido a produtos, mas para a gente fazer uma oferta muito bem qualificada e poder cobrir ao máximo aquilo que pode acontecer, o caminho é esse de entender junto com o nosso cooperado, analisando todas essas circunstâncias e a partir disso encaixar soluções dos produtos para ele estar o mais protegido possível. Legal, legal. E no momento, Cristiano, que esse cooperado, ou o público em geral, identificou, então, a necessidade, né, viu o cenário que está enfrentando, passa por uma análise, né, da corretora, do especialista. Paulo, quais os diferenciais hoje em contratar um seguro com a Unicred? Bem, hoje podemos dizer, bem como o Cristiano trouxe, né, a corretora de seguros Unicred, né, que atende as nossas cooperativas, né, ela faz parte do sistema Unicred, né. Somente isto já é uma grande vantagem. Uma vez nós tendo uma empresa que faz parte do nosso sistema, nós pensamos sempre em atender o nosso cooperado e trazer produtos adequados às necessidades que este cooperado possui, né. Bem como também o Cristiano trouxe muito bem, a questão de consultoria, né. Hoje, tendo uma corretora própria, nós temos pessoas especializadas dentro da corretora que podem fazer esse trabalho de consultoria e trazer o produto adequado, não somente um produto qualquer de mercado, mas sim o produto adequado a cada um dos nossos cooperados e com isso trazer essa tranquilidade, seja financeira, seja uma tranquilidade lá na frente para ele também numa impossibilidade de estar prestando o serviço da sua profissão, ele ter o produto que atende às suas necessidades. Também, né, uma corretora própria vai olhar por seus cooperados e buscar no mercado parcerias. Essas parcerias também que tenham produtos que possam trazer maior benefício tanto para as cooperativas quanto para os cooperados. E esses benefícios a gente tem que olhar como um produto que tenha tanto a sua capacidade de atender a necessidade, mas também de olhar para frente, o que que mais o cooperado pode ter de necessidade, de poder atender a sua empresa, a sua residência. Então são complementares que somente uma corretora própria vai olhar. Um corretor de mercado pode ter esse trabalho de consultoria, mas ele está interessado, né, em vender um produto. Nós não, nós estamos interessados em atender as necessidades do cooperado.
É um olhar consultivo, né? Não é Exatamente. simplesmente identificar, né, ou oferecer um produto Exatamente. onde baseado num comportamento ali do próprio cliente, cooperado, público em geral, mas é algo que tu analisa muito mais o contexto de vida da pessoa do que propriamente Exato. só oferecer o produto. Não é só mais uma venda Isso, para aquela corretora, né? legal. Nós não pensamos em somente entregar uma venda. Nós temos que pensar o que o cooperado precisa, o que está aderente à realidade de vida do cooperado, né? E juntando tudo isso, tu consegue entregar um melhor produto, a melhor fase de vida e a melhor necessidade que o cooperado vai te apresentar. E junto com tudo isso, né, Eduardo, ainda a gente tem que, como sócios, como donos do nosso negócio, a gente tem toda a questão de resultados no final do ano que se transformam em sobras e são redistribuídos, né, para os seus cooperados, e isso é rentabilidade direta, né? Então, além de tu fazer uma venda consultiva entregando uma possibilidade e uma necessidade para o cooperado, tu ainda rentabiliza ele por isso. Gente, e nesse cenário de calamidade que a gente está enfrentando, né, qual é a importância de contratar um seguro? Bom, deixa eu te trazer assim a importância olhando pelo viés do mercado de seguros como um todo. Se a gente pegar somente um recorte do mês de maio agora, que a gente teve toda essa calamidade no Rio Grande do Sul, e todos nós sabemos o que aconteceu e como está acontecendo ainda, né? Porque a gente está passando por isso e vai demorar ainda um grande tempo até transpormos essa realidade. Existem estimativas que já tem 2 bilhões de indenizações, né, que as seguradoras já fizeram somente nesta fatia nesse período de tempo de maio, agora que a gente sofreu tudo isso. Se a gente valorar isso, 2 bilhões são pessoas que perderam suas casas, seus automóveis, suas empresas. Imagine se a gente não tivesse o mercado de seguros fortalecendo toda essa receita, né, toda essa cifra voltando para o mercado, que de uma maneira ou de outra vai voltar. Tu vai reconstruir tua casa, tu vai tentar retomar tua empresa, tu vai receber a indenização do teu automóvel, vai usar de alguma forma, e a gente tem que, felizmente, a gente tem que olhar para todo o ciclo do comércio que foi afetado nesse momento, né? Eu não deixei somente de ter lucro, de ter receita da minha família, a minha receita, né? Tem toda uma comunidade envolvida nisso, que se não tiver mais aquele valor circulando, a comunidade ela se fecha, ela simplesmente se encerra. E junto a isso, né, a gente pensando que a gente tem 2 bilhões já sabidos de prejuízo, né, de indenizações que as seguradoras vão aportar ao mercado. Se nós dependêssemos somente do público, seja municipal, estadual, federal, quanto tempo levaríamos para retomar essa vida normal de novo? Sim. Né? E até existem estimativas que esse número vai triplicar, quem sabe quintuplicar, mas são estimativas. A gente não tem ainda nada disto sabido efetivo, mas acreditamos que seja maior. E traçando um paralelo com a nossa realidade enquanto corretora, né, da Unicred, para as cooperativas da Unicred, nós tivemos, se formos valorar o que tivemos de sinistro o ano passado e o que já foi avisado esse ano, nós tivemos um aumento de 1.300% nos avisos de sinistro. Então, imaginem aumentar em 1.300% O impacto que isso o tem. impacto que isso causaria na nossa realidade, na nossa Unicred, e quanto que isso tornaria também difícil para o mercado em que nós estamos inseridos, né? Uma valoração de, quem sabe, 10 milhões, 5 milhões que nós deixaríamos de indenizar nossos cooperados, e são avisos, a gente não tem ainda ciência de se tudo vai ser realmente indenizado pela seguradora, mas traçando esse paralelo, imagine a gente deixar de aportar aos cofres dos cooperados, né, quase 10 milhões de reais ou algo parecido. E Paulo, se me permite contribuir, Claro. ano passado, mesmo sem uma calamidade dessas proporções, que aliás nunca antes havíamos vivenciado, mas ano passado, num ano normal, por assim dizer,
nós fechamos o ano com cerca de 30 milhões indenizados aos cooperados das cooperativas que a Unicred Central Corretora atende. Então, de fato, como o Paulo trouxe, são 30 milhões de reais que, ao longo do ano passado, voltaram a circular ou se mantiveram circulando nas comunidades onde a nossa corretora e as cooperativas atuam. Então, realmente tem um vínculo com o social muito importante. Por isso, tem uma série de iniciativas, até mesmo do governo, para o setor de seguros expandir e se diversificar cada vez mais nos próximos anos. Não é à toa que a SUSEP, que é a autarquia que hoje regulamenta a estrutura de seguros, fica vinculado ao Ministério da Fazenda e da Economia. E complementando um pouco disso também, né? A gente sempre tem que olhar pelo lado do cooperativismo, né? Nós deixamos a comunidade sem aporte deste valor todo de indenizações, o quanto isso vai repercutir em toda a comunidade que a gente assiste, né? E a gente tem sempre que ter esse olhar para tentar sempre manter a engrenagem toda funcionando. Legal. Ana, bom te ter aqui, colega da Coop. Além desses seguros voltados para bens materiais, de que maneira que a gente pode amparar o nosso com outras linhas? Certo. Então, Edu, eu costumo brincar, né, que infelizmente a cultura de seguros no Brasil ainda não é tão desenvolvida quanto Estados Unidos, Europa, Japão, né? Porque o brasileiro aqui, ele não sai de uma concessionária sem o seguro do seu carro. Mas o bem mais valioso dele, que é a sua própria vida, provavelmente não está assegurado, né? Acaba não lembrando ou acha que não é necessário, né? Mas hoje em dia, o segmento de seguros, ele evoluiu tanto, vocês sabem também, que hoje ele não paga só mais uma morte, como nós tínhamos antigamente, né? Hoje ele é usado muito em vida também. Nós temos coberturas para reposição de renda, por exemplo, né? Um cooperado que ficar afastado por motivo de doença ou algum acidente, não puder trabalhar por uns 2, 3 meses, como é que ele vai repor essa renda que vai vir a lhe faltar, né? Então, nós temos o seguro de renda por incapacidade temporária, temos seguro para doenças graves, cada vez mais comum, câncer, infelizmente, né? Infarto, me ajuda a lembrar, Alzheimer, né? Uhum. Então, até perda de fala, cegueira, acabam se enquadrando como doenças graves, né? E podem ter um diagnóstico dentro de um seguro de vida, que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, E por uma questão cultural, as pessoas, que nem tu disse, olham muito mais para um seguro de um veículo, por exemplo, mas tu imagina, como é que tu vai pagar um veículo se tu não tiver condições de trabalhar? Exato, né? Então, uma coisa leva a outra, né? O veículo é tangível, então a gente acaba lembrando daquele bem e a nossa vida fica, por vezes, descoberta, né? E outro seguro, Edu, que eu gosto de falar bastante é que é o nosso seguro de responsabilidade civil, tá? Ele está numa crescente alta aqui na nossa cooperativa, porque acredito que os próprios cooperados enxergam um aumento no número de processos, né? Movido por seus clientes ou pacientes, né? Por quê? Tá muito fácil o acesso a advogados, né? Então, é muito fácil a gente iniciar um processo. Nem sempre ele vai ter fundamento, nem sempre eu vou ter razão, mas eu posso acabar abrindo um processo contra o meu médico, por exemplo, né? E esse médico vai ter que gastar o seu tempo, vai ter que gastar com um advogado, vai ter que se defender, né? Então, por mais que ele não tenha que pagar uma indenização, ele vai ter que gastar com o advogado. E esse seguro ampara tanto essa possível indenização quanto um acordo feito em anuência com a seguradora sempre, mas também os custos com honorários advocatícios. Né? Então, é mais um tipo de seguro que não tem uma tangibilidade, talvez, mas afeta diretamente o dia a dia desse cooperado. De novo, se ele tiver que daqui a pouco pagar uma indenização estrondosa, ele vai afetar o patrimônio dele, ele vai tirar daqui a pouco um valor que ele tinha guardado para a faculdade do filho ou alguma coisa para a família, né? Então, uma coisa acaba levando a outra. Acho que é né? nos Estados Unidos que tem até um termo, né? Que Sim. o profissional que trabalha sem o seguro Isso. RC é como se ele estivesse trabalhando nu, né? Exatamente. Lá Acho não que- existe profissional médico, no caso, sem seguro RC. Porque a cultura lá é muito aflorada, né? Ainda bem que aqui no Brasil a gente já está tendo uma cultura maior das próprias instituições, os próprios hospitais já exigirem isto dos seus médicos, dos seus prestadores. Porque involuntariamente o hospital é chamado junto numa ação que seja contra o profissional, seja na pessoa física, na pessoa jurídica que presta o serviço dentro do hospital, o hospital também é arrolado nesse processo. E só para complementar, nos últimos anos no Brasil, quintuplicou o número de processos contra médicos
justamente por essa facilidade que nós temos. O brasileiro tem hoje uma facilidade tão grande aos processos judiciais, né, que tá se tornando uma instituição tu achar que o médico não cumpriu com tudo aquilo que havia combinado e eu vou tentar tirar algum proveito disso. Gente, nosso, né, foi com muita alegria ter vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer, pincelar algumas questões importantes para a visão geral, né, sobre, né, os produtos, né, serviços da corretora, trazer um pouco de informação, né, para o nosso público cooperado, para o público geral, do que nós temos, né, de produto para oferecer e também colocar os nossos profissionais especialistas para auxiliar quem ainda não é cooperado, quem tem interesse em saber mais, né? Temos os nossos canais de comunicação, temos o nosso site, temos o nosso WhatsApp. Então, se você tem interesse, se você quer saber mais sobre os produtos, quer conhecer um pouco mais a corretora, acesse, comente, curta, critique. O canal está aberto para todos e que possamos, em algum outro momento, trazer novamente o pessoal aqui, a corretora, os colegas, para a gente trazer mais produtos, falar um pouco mais sobre esse cuidado que é tão essencial para todos e que traz essa segurança, né, para que as pessoas possam conseguir executar o seu trabalho, ter o seu bem assegurado, ter a sua vida, né, protegida. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a confiança e que possamos aí continuar trocando uma ideia sobre o produto da corretora. Com Nós que certeza. Você agradecemos. agradece. Um prazer estar aqui com vocês, parabenizar o trabalho e agradecer a audiência dos cooperados e colegas aí da Unicred Premium. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Um Abraço. Até Até mais. mais.